Olá, bom dia a todos. Hoje iremos apresentar um trabalho de direito penal, passado pelo professor Luiz Freasa. Eu, Milena Alves, juntamente com os colegas Pedro Almeida, Caroline Ribeiro e Andressa Batista, integramos a segunda equipe. Vamos falar sobre duas manifestações processuais, sendo elas prescrição e decadência. Agora eu vou falar sobre essas manifestações processuais. Eu vou começar falando sobre a prescrição. Bom, a prescrição é a perda do direito de punir do Estado, ou seja, quando o Estado perde o direito de punir um ato de ilicitude ou um indivíduo. Quando acontece um crime, um ato de ilicitude, o indivíduo que o cometeu precisa ser julgado e é preciso que o Estado aplique sobre ele uma lei penal. Para a aplicação dessa lei penal, existe um prazo, um limite. Esse prazo é estipulado pela legislação. Quando encerrado esse prazo, é necessário que o Estado já tenha cumprido com o seu dever de julgar e dar a sentença do indivíduo, condená-lo. Caso contrário, o Estado perde esse direito, que é exatamente isso que é a prescrição, a perca do direito de punir um indivíduo. E o Estado perde esse direito quando não cumpre o prazo para a condenação do indivíduo. Para os doutrinadores, a prescrição é uma ferramenta limitadora do Estado, onde, por sua vez, faz acelerar os julgamentos e os processos e faz com que os processos não fiquem empenhados, não fiquem engavetados. Falar de decadência é muito simples e de fácil entendimento. Decadência nada mais é que a perda do direito de exercer ação penal privada ou de representá-la. Entre essas duas manifestações processuais, eu achei uma diferença interessantíssima, que é o prazo entre elas. Na decadência, o prazo já é estipulado de 6 meses. Já na prescrição, esse prazo pode variar entre dias, meses ou anos. Agora eu passo a minha vez para a colega Andressa, que vai explicar um pouquinho sobre as espécies de prescrição. Olá pessoal, tudo bem? Então hoje eu vou falar um pouquinho, dando continuidade ao trabalho de prescrição e decadência, hoje eu vou falar um pouquinho sobre os as espécies de prescrições, que a gente tem a punitiva e a executória. Como funciona mais ou menos as duas aí, qual a diferença e o que seria, né? A punitiva é quando ainda não ocorreu um julgamento, é quando o indivíduo não foi julgado, o indivíduo ele não chegou a ser condenado, ele cometeu aquele determinado ato que é incorreto, incoerente pela lei, que não é uma atitude correta, só que não foi julgado ainda, não foi julgado. Ela ocorre antes do trânsito do julgamento da sentença, entendeu? Então, essa prescrição punitiva, ela ocorre antes. Então, acaba que esse indivíduo acaba não sendo julgado, acaba não tendo uma pena, acaba não cumprindo uma pena porque ele não teve uma pena para cumprir. Vou dar mais ou menos um exemplo aí. Uma suposição, Vanessa cometeu um furto e foi a julgamento, ou então passou pelo processo, só que não teve um julgamento, deram queixa, registraram queixa dela, bonitinho, mas acabou não tendo um julgamento e não tendo uma pena e acabou ficando isso por isso. Já a executória, ela é o inverso, ela funciona da maneira inversa da punitiva, porque ela vai punir o agente, ele vai cumprir, entendeu? Em determinados casos, acaba não tendo um cumprimento de uma pena, porém esse indivíduo ele fica assim com seus antecedentes criminais, com suas reincidências, ele fica assim com o seu histórico, né? Pode até não cumprir a pena, entre aspas, mas ele
tem sim um julgamento, então ela ocorre depois do trânsito da sentença julgada. É porque a punitiva, ela ocorre anteriormente, né? Então, acaba não tendo uma pena. O Estado, ele demora de punir esse indivíduo e acaba não tendo uma punição, não tendo uma pena, diferentemente da executória, que acaba assim tendo uma pena. É mais ou menos isso. Eu achei assim tranquilo, porque na verdade são duas espécies de prescrições diferentes uma da outra, porém ela no direito penal, ela abrange a mesma coisa, porém são inversas. Uma vai punir e a outra já não vai dar continuidade, já não vai ter a punição, né? Não vai ter, no caso, julgamento. Então, uma vai ocorrer, que é a executória, vai ocorrer tranquilamente, vai andar até o final, e já a punitiva, ela não vai andar assim. O indivíduo, ele vai ter cometido o erro, mas não vai chegar aos fins de ter uma pena. Entendeu, pessoal? Então, é mais ou menos isso aí que ocorre nas espécies de prescrições, viu? Beijo e bons estudos para vocês. Agora eu vou falar um pouco sobre a prescrição antecipada, que também pode ser chamada, reconhecida como prescrição virtual, hipotética, projetada ou em perspectiva. Essa prescrição não é prevista na lei de forma expressa, tratando-se, pois, de uma criação jurisprudencial e doutrinária, a qual é levada em conta apenas ser virtualmente aplicada ao réu, ou seja, a pena que seria, em tese, cabível ao caso específico do réu, por ocasião da futura sentença baseada em circunstâncias judiciais favoráveis. Enfim, complementando o que meus colegas falaram, no primeiro vídeo, bem como Milena começou falando sobre o tema, né, que é prescrição e decadência, vale salientar que tanto a prescrição quanto a decadência não estão presentes somente no direito penal, mas também em todos os ramos do direito. A prescrição, ela deverá ser determinada pelo juiz ou por provocação das partes em qualquer fase do processo. Esse tema é tratado nos artigos 107, inciso 4, e também nos artigos 109 a 119 do Código Penal de 1940. Nesses artigos, trata-se de prescrição da pretensão punitiva, da prescrição da pretensão executória, da pretensão superveniente e da prescrição retroativa. A primeira ocorre antes do trânsito em julgado, né, da sentença, e as demais depois do trânsito em julgado da sentença condenatória. E a decadência, em seu direito criminal, consiste na perda do direito de ação, em razão do discurso do tempo fixado em lei, né? E o reconhecimento dessa decadência é a extinção da punibilidade, que está prevista no artigo 107, inciso 4 do Código Penal. No segundo vídeo, como a Andressa fala, né, sobre as espécies de prescrição, falou da punitiva, que também é chamada de prescrição da ação penal. Essa prescrição, ela vem antes de transitar, né, em julgado da sentença. Com isso, na sentença que declara a extinção da punibilidade, o agente será responsabilizado pelas custas processuais e terá direito à restituição da fiança. Também falou da executória, né, que ocorre depois do trânsito em julgado na sentença penal condenatória, conforme no artigo 112 do Código Penal. Podemos entender quando começa a ocorrer a prescrição de pretensão executória.
Enfim, aí no vídeo você pode ver, né, que vai passar o artigo 112. Enfim, além dessas duas espécies, temos também a prescrição superveniente, né, que ocorre entre a data da publicação da sentença penal condenatória e o trânsito em julgamento para execução. E também temos a prescrição retroativa, que determina a recontagem dos prazos anteriores, né, à sentença penal com trânsito em julgamento para acusação. Com a modificação do artigo 110 de 2010, essa prescrição ocorre entre o recebimento da denúncia ou queixa, né, e a publicação da sentença condenatória. Aí no vídeo vocês vão poder ver o artigo 110 de 2010.